Então, eu sou fisioterapeuta, mestre em bioquímica e doutorando em bioquímica pela Unipampa, toda a minha formação na Unipampa. Eu agora estou cumprindo com o meu período de doutorado sanduíche na Universidade de Valência, na cidade de Valência, na Espanha. Eu vou dar início a essa apresentação tomando esses três tópicos aqui como nossos objetivos. Primeiro de tudo, debater o conceito de fadiga. Na sequência, observar as expressões e os mecanismos da fadiga muscular. E, por fim, apresentar exemplos de aplicabilidade de tudo que a gente conversar ao longo dessa aula. E nisso, então, eu inicio debatendo o conceito de fadiga, tá? A fadiga não é um conceito difícil para nós, é muito comum e todo mundo está mais ou menos familiarizado com essa ideia. Todo mundo sabe quando experimenta uma situação de fadiga e todo mundo sabe quando identificar em terceiros uma situação de fadiga. Isso pensando no aspecto mais amplo dessa palavra e nas observações mais empíricas, né? Porém, quando a gente vai consultar a literatura científica, nós vemos que existe uma polissemia em torno desse termo, ou seja, esse termo é usado com múltiplos significados. O professor Roger Enoka fez um levantamento na literatura e observou que a fadiga pode ser descrita como um déficit motor, como uma percepção ou declínio da função mental, diminuição gradual da capacidade de força do músculo, exaustão da função contrátil, enfim, vários termos, alguns bem abrangentes, outros muito específicos, e alguns, inclusive, não concordam com outros, e todos esses estão sendo encaixados na ideia de fadiga, dependendo do estudo. E isso, para nós, é um problema. Então, qual que é a nossa primeira ideia aqui? É começar a delimitar melhor o que é a fadiga. A gente vai tentar cercar esse conceito e tentar achar pontos mais fixos, mais firmes para a gente poder avançar dentro desse assunto. A gente pode dividir a fadiga em dois campos, né? Na literatura isso está bem colocado. O próprio professor Roger Enoka, em um outro estudo, faz essa divisão e deixa tudo muito didático. E essa divisão se dá da seguinte forma: fadiga central e fadiga periférica. Tá? A fadiga central é um fenômeno que acontece, que pode ser descrito ou desencadeado por razões puramente psicológicas ou razões bioquímicas lá dentro dos processos internos do cérebro que tem que dar o comando para a musculatura, né? Então, questões de humor, questões de estado de estresse mental podem influenciar, ou ainda alguns neurotransmissores em abundância ou em falta lá no cérebro podem afetar a situação de fadiga, mas tudo isso está dentro da nossa ideia de fadiga central. E separado disso, aliás, apenas para fins didáticos, né? Separado disso, nós temos o conceito de fadiga periférica. E a fadiga periférica vai ocorrer tanto em função de distúrbios ou de situações inadequadas da ativação muscular, quanto da própria mecânica de contração muscular. Então, ou ativação ou a própria contração. Então, qual que é a minha proposta aqui? É a gente se concentrar na questão da fadiga periférica, em tudo aquilo que envolve a fadiga periférica. E deixar, nesse momento, para fins didáticos, eu insisto, a fadiga central mais de lado. Mas desde aqui eu já chamo a atenção para o seguinte: a fadiga central e a fadiga periférica, elas não são isoladas um do outro. Existe uma comunicação e uma certa interdependência. Mas, mais uma vez, eu digo que para fins didáticos, né, para avançar nos estudos que eu quero mostrar, a gente vai isolar aqui nosso conceito de fadiga periférica. Ok, retomando então, a fadiga periférica, como eu disse no slide anterior, ela pode ser observada da perspectiva dos desequilíbrios ou distúrbios na ativação muscular. Então vamos lembrar que o músculo, para ele ser ativado e para ele produzir a força que a gente deseja, é preciso que chegue um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai ser pela despolarização de um neurônio eferente e, a partir disso, uma série de eventos vai ser desencadeada. Desencadeando essa série de eventos, nós vamos ter a própria contração muscular, que é o encurtamento, que é o que a gente enxerga quando a musculatura, quando a articulação, por exemplo, ela se move. O que a gente está vendo ali? Um processo de encurtamento das fibras que puxam um osso para mais perto do outro, né? Então nós vemos a articulação se movimentando. Tudo isso tem a ver com a ideia de contração muscular. Então nós temos essas duas perspectivas aqui na fadiga periférica.
E por que que é importante avançar nos estudos da fadiga periférica, da fadiga muscular especificamente? Porque existe uma relação direta entre o nível de fadiga e o desempenho do atleta. Ou seja, quanto mais fadigado ele está, menos força ele produz, por menos tempo ele produz força e assim por diante. Então aqui, tanto para o professor de educação física, que inclusive hoje é seu dia, então parabéns para todos, ele vai ter um olhar especial para esse aspecto, mas também existe o risco de lesão muscular. O músculo fadigado, ele é mais propenso a uma lesão e ele é menos capaz de evitar as compensações que seriam necessárias para evitar uma lesão. Então, aqui nós deixamos bem claro todas as razões pela qual muitos grupos e muitos autores se debruçam sobre a questão da fadiga. E a fadiga muscular, ela pode ser observada em loco, em campo, né? Ou seja, na prática esportiva nós podemos mensurar vários aspectos do desempenho do atleta, ou nós podemos também trazer o atleta ou o participante para o ambiente de laboratório e fazer as medidas que nós desejamos. Cada uma das duas abordagens tem suas vantagens e desvantagens, né? Por um lado, na questão de medir em campo, o que a gente perde é a capacidade de isolar fatores intervenientes para saber o que está gerando a fadiga desse atleta. E por outro lado, quando a gente traz o atleta para o laboratório, a gente perde aquela situação real de campo, né? Onde nem sempre a gente consegue mimetizar o que está acontecendo dentro de uma partida. Ainda assim, existem as duas formas de abordar, e eu vou dar um exemplo de cada uma ao final do nosso estudo. Agora sim, a minha ideia é entrar nas expressões e mecanismos da fadiga muscular, para cada vez mais circular esse tema e deixar mais claro para todo mundo do que se trata. Como eu disse anteriormente, a fadiga ela é muito fácil de compreender empiricamente, a gente tem uma ideia bastante tranquila do que é a fadiga muscular, e ela pode ser esquematizada ou exemplificada por uma tarefa como a desse sujeito aqui. Ele recebe um peso de 10 quilos ali, um halter de 10 quilos, e a tarefa dele é segurar o máximo de tempo possível. Então, observem que ele recebe, ele segura por algum tempo, dali a pouco ele experimenta uma certa fraqueza, uma certa perda de força, ele tenta manter esse halter no lugar correto, né, na posição correta, mas depois ele desiste. Então, isso é típico, é uma situação típica de fadiga momentânea, imediata. E se nós fôssemos esquematizar ela, colocar essa situação num gráfico para ficar mais fácil da gente visualizar, seria um gráfico mais ou menos como esse daqui. Então, eu estou propondo esse gráfico aqui como um esquema geral da ideia de fadiga nessa situação. Ele recebe o peso, ele tem que produzir força, então vejam que tem um aumento ali muito rápido da produção de força. Ao longo do tempo, ele vai segurando esse halter, então ele vai sustentando essa força. Eu coloquei aqui esse declínio como essa ideia de que ele vai perdendo progressivamente a capacidade de sustentar o peso. E, por fim, essa rampa final, que é a situação onde ele já não aguenta mais e ele tem que desistir porque ele está experimentando a situação de fadiga. Beleza? Então, isso é o que acontece se a gente for tentar descrever a questão da produção de força na situação de fadiga. Mas a fadiga eu consigo medir? Essa ideia geral de fadiga ela é mensurável? Até aqui não. Até aqui não, e por isso eu coloquei esse pontilhado como uma forma de representar essa situação de fadiga, mas ela é bem uma ideia abstrata, tá bom? Ela não existe uma régua da fadiga, não existe um aparelho que possa mensurar a fadiga. Então, a seguir, vai ser esse esquema que eu vou utilizar. Sempre ali em vermelho a ideia de produção de força e em azul a nossa inferência de um status de fadiga. Nesse próximo slide, eu dupliquei o nosso esquema anterior. Tá? Por quê? Porque se esse mesmo participante tivesse um pequeno período de descanso após ele desistir de segurar o halter e depois ele fosse orientado a repetir a tarefa, é muito provável que ele conseguisse duplicar a tarefa sim. Então ele ia receber o halter, ele ia segurar por um determinado tempo, ele ia experimentar uma sensação de que está perdendo força e ele ia desistir. Se fossem duas tarefas, uma do lado da outra, de alguns segundos, com um tempo de descanso, era mais ou menos isso que ia acontecer. E por sua vez, o que eu quero destacar aqui é esse comportamento da ideia de fadiga. Então vejam que ela foi aumentando até que ela se tornou
insuportável, o sujeito nesse momento aqui desistiu e logo ele teve um período de descanso que permitiu com que o nível de fadiga fosse reduzindo, né? Se a gente fosse insistir nesse esquema aqui. E essa redução, eu já coloquei nesse slide aqui, se vocês puderem observar, que não chegou no valor zero, ela já ficou um resquício de fadiga aqui. Então é nesse sentido que eu quero ir na apresentação. Logo, ele foi orientado então a fazer mais uma vez a tarefa, ele conseguiu fazer e tal, porque realmente fazer 2 vezes a contração máxima não é suficiente para diminuir o nível de força. E, da mesma forma, ele fez toda essa característica da produção de força e ele experimentou mais uma vez o aumento da sensação de fadiga e que, se depois ele tiver tempo para descansar, vai diminuir de novo e, mais uma vez, não vai diminuir ao valor zero. Tá bom? Beleza, e se nós insistirmos nesse esquema, se a gente ampliar esse esquema aqui para mais repetições, como é que vai ficar? Provavelmente, nós vamos ver uma situação como a que se segue aqui. Então, eu condensei o nosso gráfico, né? Ele está um pouquinho mais curto, mas a ideia é a mesma. Eu vou repetir, vou fazer a segunda repetição da contração máxima, e aqui eu coloquei mais uma vez, a pessoa consegue produzir o máximo dela, mas ela já está começando a acumular um certo nível de fadiga, olha só. Então, teve aqui o tempo de descanso e não voltou ao zero. Se nós insistirmos, a produção de força começa a já não chegar no seu ponto máximo. Já não está igual ao que ela conseguiu produzir quando ela estava totalmente descansada. E o nível de fadiga, mais uma vez, aumentou até que a pessoa desistiu. O tempo de descanso aconteceu e ela não conseguiu voltar mais uma vez ao seu valor basal de sensação de fadiga, de experiência dessa fadiga. Logo, a produção de força lá na última tarefa foi quando o momento em que ela conseguiu desenvolver um menor nível de força e sustentar por pouco tempo. E o nível de fadiga já está lá em cima, ele aumenta e aí a pessoa esgota, ela não consegue mais realizar essa série. Quando que ela termina? Quando que a gente vai dizer que ela fadigou? E depende da literatura, depende da característica do teu estudo, depende das referências que tu toma. Nesse esquema aqui, eu coloquei como se fosse 50% do máximo, tá? Então, esse ponto máximo aqui, esse platô máximo de produção de força, seria 50% do máximo delas, da sua situação de descanso. Então, se ele não conseguiu chegar nos 50%, eu vou dizer que ele fadigou. Nesse é meu experimento hipotético aqui. Então, o que eu chamo a atenção? Que mesmo que eu continue dando um tempo de descanso entre as tarefas, o que acontece é que esse tempo de descanso não é suficiente para eu zerar minha sensação de fadiga. E também não é suficiente para eu voltar aos meus níveis de força máxima. Eu digo sensação de fadiga, mas não é exatamente sensação que eu quero exprimir para vocês. É uma ideia bem abstrata mesmo de acúmulo de fadiga. Uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui é que, como eu disse anteriormente, em algum momento, isso todos nós já experimentamos alguma vez nas nossas vidas, em algum momento eu não consigo mais retornar ao meu nível máximo de força. E isso é normal. Isso é o que a gente tem por ideia da situação de fadiga muscular. Que momento é esse? Depende de muitos fatores, mas em algum momento isso não acontece. E uma outra coisa que eu quero mostrar também eliminando o gráfico de força e deixando só o de fadiga, essa característica de aumento e redução, mas que vai gerando ao longo do tempo um acúmulo. Tá bom? Então, ao fim do meu dia, ao fim da minha série, eu tenho ali uma situação em que permanece algum nível de fadiga muscular. E essa permanência de algum nível já é um efeito de acumulação. Agora eu quero colocar uma outra característica, uma outra forma de apresentar esses dados aqui. Então, toda aquela situação de produzir força, sustentar e desistir, aí dar um tempo de descanso, produzir de novo força, sustentar e desistir, eu condensei mais ainda num gráfico só. E vou chamar isso aqui de um dia de exercício, tá? Então, a mesma coisa. A pessoa ela aumenta, ela produz o máximo dela, depois ela não consegue mais produzir o máximo, e assim progressivamente até que ela não consiga nem chegar a 50% do seu máximo. Essa pessoa aqui fadigou. E ao longo dessas séries, a situação de fadiga dela foi aumentando, tá bom? Então, no esporte, é muito comum, e até na academia, e até mesmo na clínica de fisioterapia, é comum que quando a pessoa experimenta essa situação de aumentar progressivamente a fadiga, ela
tenha um tempo de descanso para que ela volte a realizar uma série similar. Esse tempo de descanso pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, tanto faz. E também, na verdade, depende da característica desse participante, tá? E logo, depois desse período de descanso, esse participante, essa pessoa, esse atleta, vai voltar para realizar a mesma tarefa e vai conseguir realizar essa mesma tarefa. É muito provável que depois de um tempo de descanso, a musculatura dele volte a níveis basais, a musculatura volte a uma situação de normalidade e que todo esse ciclo se repita. E isso a gente vai considerar que seja uma reprodução do dia 1 lá no dia 3, no dia 4, tá? Então, isso é o comum, isso é o esperado. Agora, a questão é, nem sempre nós temos esse tempo de descanso. Existem algumas situações que eu vou colocar a seguir em que a gente não tem esse período de descanso entre um dia de exercício até o seu máximo, até a sua situação de fadiga, e um segundo dia. Então, ao invés de eu realizar toda essa tarefa no dia 3, eventualmente eu posso trazer tudo isso para o dia 2, para o dia seguinte da minha indução de fadiga muscular nesse atleta. Pode ser qualquer fadiga, pode ser de bíceps, de quadríceps, enfim. Mas essa situação de fadiga muscular. E logo, o que acontece? O que a gente sabe, o que a gente espera que aconteça nesse dia 2, né? Nesse dia em que a pessoa já não parte do seu zero? Em primeiro lugar, eu já coloco que esse assunto ele ainda vem sendo explorado na literatura. Então, alguns aspectos ainda estão em aberto. Mas eu já vou colocar um nome, fadiga acumulada. É esse nome que eu dou para essa situação. E quando que acontece a fadiga muscular acumulada, né? Eu disse que é comum que aconteça em algumas situações. Em alguns esportes coletivos isso acontece, tá? Existem situações em que torneios de voleibol têm partidas em dias consecutivos e principalmente, né, que foi um dos assuntos que eu estudei no meu mestrado, no ciclismo, né? No ciclismo é muito comum que a gente tenha um fim de semana de provas ou ainda 5 dias de provas, enfim, em algumas cidades tem giros que são de longa duração ao longo da semana. É claro que o atleta tem seu planejamento, ele tem uma reserva, ele tenta ir manipulando o seu status de fadiga ao longo do tempo, ele tem suas estratégias para evitar a fadiga, porém, no limite, todos eles vão procurar dar o seu máximo e em alguma medida eles vão acumular fadiga. Eles vão acumular essa situação de estresse que foi induzido ao músculo, tá bom? Então é por isso que nós temos que estudar a fadiga acumulada e futuramente estudar maneiras de evitar ou de contornar as consequências da fadiga acumulada. Então, voltando ao gráfico anterior, eu tenho essa situação do dia 1, em que eu vou dando sucessivas cargas para o músculo até que a pessoa não aguente mais, e eu vou, aqui no meu pontilhado azul, acumulando fadiga. E eu vou montar agora, esquematicamente, como que seria se ele repetisse tudo isso no dia 2, no dia seguinte. Então, provavelmente, a primeira coisa que eu mostro é a situação de fadiga dessa pessoa não estaria igual ao momento em que ela teve seu ponto máximo. Porque, na pior das hipóteses, ela tem a noite para dormir. Então, esse período de descanso noturno, para depois, no dia seguinte, ir para a prova, já é um período de descanso. Porém, eu vou assumir aqui que não seja um período suficiente. E isso, alguns estudos mostram que realmente não é. Então, eu vou dizer que essa pessoa vai partir de um nível já diferente do basal da sua fadiga. Então, que também não é o máximo, mas também está longe do seu basal. E quanto à produção de força, o que vai acontecer? Então, segundo... bom, e aqui, né, essa diferença, ou melhor, essa aproximação, né, do nível basal da fadiga acumulada com o nível máximo do dia anterior é um efeito de acumulação. É isso que eu vou chamar de efeito de acumulação. E com a força, o que vai acontecer? Segundo os estudos que eu venho consultando, vai acontecer algo parecido com o que está aqui. Então, é possível, nem sempre acontece, mas é possível que o nível de força, quando eu for fazer o primeiro exercício máximo, esteja muito próximo ou igual ao meu nível de força do meu zero, do meu momento sem nenhuma fadiga do dia 1. Mas o que é muito marcante, o que já se sabe que realmente vai acontecer? O tempo até o esgotamento é bem diferente ao tempo que eu levei no dia 1.
Então, se a gente for colocar em repetições ao longo de uma série no dia 1, eu vou dizer que eu vou fazer, sei lá, nessa situação aqui eu precisei de 10 repetições para fadigar. No dia 2 eu vou precisar de muito menos que isso. Essa é uma característica muito clara dessa situação de fadiga acumulada. Redução do tempo até o esgotamento. Quanto à magnitude da força, ela piora? Bom, depende do estudo. Eu vi estudos, a gente tem estudos que sim, que mostram que no dia 2 a pessoa não estaria no seu máximo, e tem estudo que mostram que sim, estaria no seu máximo. E é uma tarefa para o futuro tentar delimitar quais situações e por que, né, cada uma delas tem essas diferenças. Então, em resumo, lá no início eu falei que o professor Roger Enoka observou na literatura que existem diferentes formas de tentar definir a fadiga muscular e que nos estudos científicos a fadiga muscular aparece como situações muito diferentes uma da outra. E aqui, quando eu tentei resumir uma situação de fadiga, esquematizar a fadiga em algumas situações, eu pelo menos consegui descrever 3 delas. Uma é aquela nossa ideia de fadiga ao fim de uma tarefa só. Então, se eu tenho que fazer uma força máxima até não aguentar mais, é muito provável que eu vá chamar isso de fadigar. Então, eu vou dizer assim, aquele participante lá da primeira animação que tinha que segurar um halter pelo máximo número de tempo, quando ele não aguentou mais, todos nós, é muito provável que a gente diga que ele fadigou. Tá? Então, essa é uma ideia de fadiga que eu trago. Fadiga muscular, tá? E uma outra é a ideia de fadiga ao fim de uma série de exercícios. Então, ele segurar por aquele halter pelo máximo número de tempo, mas ter depois um período de descanso e repetir a tarefa. E depois de novo, e depois de novo. E isso vai chegar a um ponto que vai se tornar insustentável. Esse insustentável ao fim da série, eu também vou chamar de fadiga. Mas aqui é uma fadiga ao fim de uma série. É diferente, é uma situação diferente da anterior. Mas principalmente, que é o que eu quero enfatizar aqui, é essa situação de fadiga acumulada. Então, é diferente da primeira situação de fadiga ao fim da tarefa, é diferente da situação de fadiga ao fim da série, mas é igualmente importante e igualmente impacta no desempenho desses participantes. E tem uma aplicabilidade clínica muito clara, né? E também tem uma aplicabilidade para quem está orientando o treinamento de um atleta ou que está cuidando do período de competição de um atleta. Agora, quando a gente vai olhar, aqui a gente está mais ou menos descrevendo algumas situações, né? E se a gente tiver que explicar essas situações, o que vai acontecer com os músculos? Em cada uma dessas formas de pensar a fadiga? Antes, vamos lembrar da mecânica mais básica da contração muscular, né? Qual que é? A gente lembra lá da fisiologia, que é essa ligação entre a quitina e a miosina. Quando a quitina e a miosina se ligam, existe o processo de encurtamento do músculo e isso vai produzir a força muscular. Então, como nessa animação mostra, o participante faz flexão ali de cotovelo e existe essa excursão entre a quitina e a miosina. Esse esquema mais básico do músculo pode ser comparado, por exemplo, a um motor. A nossa ideia mais abstrata de motor. Motor de um carro, motor de combustão. Por quê? Por que eu posso fazer esse paralelo? Porque ambos consomem algum combustível. No caso do músculo, glicogênio. No caso do motor, gasolina. Tá? E da mesma forma, ao fim do ciclo, a gente tem os dois esquemas aqui eliminando metabólitos. De um lado, fumaça, do outro lado, uma série de elementos químicos que o músculo elimina depois da contração, que podem ser recolhidos, que podem ser reutilizados ou que podem ser eliminados. E uma terceira característica muito importante, mas que nem sempre está na nossa mente sobre esse paralelo aqui, é que os dois sofrem algum tipo de desgaste. Tá? Então, da mesma forma que o motor não dura para sempre, que chega uma hora que ele começa a falhar porque seus componentes estão desgastando, a musculatura sofre um processo similar. E esse processo similar eu vou chamar de dano muscular. Atentem que dano muscular não é a mesma coisa que lesão muscular ou distensão muscular. Não. Não é um processo patológico, é um processo puramente fisiológico, próprio do músculo, normal para a musculatura, mas que desgasta, por assim dizer, né, entre aspas,
a minha musculatura. E isso vai aparecer com mais nitidez na sequência. Em resumo, se eu puder colocar 3 aspectos básicos do exercício vigoroso, eu vou dizer que eu vou consumir nutrientes, que eu vou produzir metabólitos, ou seja, restos dessa contração muscular, e que eu vou gerar dano muscular. Quando eu estou olhando essa fadiga que acontece imediata, quais são os aspectos fisiológicos, né, que acontecem ali? O que está acontecendo nessa musculatura? Em primeiro lugar, eu chamo a atenção, isso aqui é mais para ilustração, para a gente montar na nossa cabeça o que está acontecendo imediatamente, que é o paradoxo do fluxo sanguíneo. Né? Eu vou chamar de paradoxo do fluxo sanguíneo. Por quê? Porque se eu preciso, como essa pessoa na animação aqui, produzir muita força de bíceps, imediatamente o meu sistema vai encaminhar muito sangue para o meu bíceps. Por quê? Porque eu preciso ofertar oxigênio, ofertar nutrientes e eliminar metabólitos dessa região. Porém, quanto mais sangue eu tenho no músculo, mais esse músculo incha, e ao inchar, ele obstrui os vasos sanguíneos. Então, paradoxalmente, trazer muito sangue acaba diminuindo o fluxo sanguíneo. E alguns autores debatem se isso por si só já não é um fator que induz a fadiga. Eu não poderia, eu li artigos que dizem que sim, que não posso bater o martelo, mas eu achei interessante trazer essa característica para a gente já montar na nossa cabeça o que acontece imediatamente na situação de exercício vigoroso, né? E a gente consegue visualizar isso na fadiga muscular. Mas mais importante que isso é pensar que os nutrientes que estão presentes no músculo, eles não é um estoque infinito. Fatalmente, em algum momento, vai acabar meu aporte de nutrientes no músculo envolvido no exercício. E isso, aliado à redução da oferta de oxigênio, vai fazer com que eu perca a capacidade de produzir e reaproveitar ATP. Lembrem na bioquímica e na fisiologia que o ATP é a minha moeda energética, né? Então o ATP ele fica jogando com a produção de energia, ele pega a energia aqui, ele leva para lá e vai fazendo com que todo esse mecanismo consiga continuar funcionando. A partir do momento em que eu não tenho nutrientes suficientes para produzir ou para reaproveitar o ATP, todo o meu ciclo de contração muscular acaba ficando prejudicado. E assim, sem a oferta do meu combustível, o meu motor não produz força. E assim eu acabo chegando na situação de fadiga muscular. Lembrem, vamos lembrar aqui que o funcionamento da musculatura ela envolve uma série de passos muito envolvido, se a gente for observar do ponto de vista da bioquímica, tem muitos passos e muitos detalhes, mas pensando na perspectiva só do aproveitamento de ATP, eu consigo destacar 3 aqui que são muito importantes e que ilustram bem o impacto da falta de ATP no meu músculo que está em exercício. Então, por exemplo, o ciclo de despolarização e repolarização que faz com que eu dê o meu aporte de energia elétrica para o meu músculo contrair, ele precisa de ATP para fazer a reorganização, a repolarização da membrana. E se eu não tenho ATP, esse ciclo sódio-potássio não volta ao seu normal e assim eu não consigo despolarizar mais uma vez a membrana. E isso prejudica a contração muscular. Além disso, um dos passos da contração muscular é ofertar cálcio para o músculo para que eu possa ter o acoplamento da actina com a miosina, para que o sítio de ligação da actina com a miosina seja liberado. E quando esse ciclo encerra, eu preciso recaptar o cálcio e trazer de novo para o retículo endoplasmático. E isso consome ATP. Se eu não tenho ATP, esse ciclo é mais um ciclo importantíssimo da contração que não pode ser concluído. Mais uma situação de fadiga. E também o próprio funcionamento da actina e da miosina ali consome ATP, né? A própria contração muscular, o encurtamento muscular consome ATP. Então, fatalmente, aqui eu não posso prosseguir com a minha contração muscular sem esse aporte energético. Além disso, todos esses passos e alguns outros produzem metabólitos, produzem restos, né? Que em situações normais eu consigo recaptar.
Então, eu produzo lactato, eu produzo espécies reativas de oxigênio, eu produzo fosfato inorgânico, eu produzo hidrogênio, o íon hidrogênio, mas tudo isso numa contração normal do dia a dia, eu consigo ir ou eliminando, ou reaproveitando, ou recaptando. Porém, quando eu estou contraindo de forma vigorosa e todo esse ciclo não tem tempo suficiente para funcionar, eu começo a acumular todos esses metabólitos. E o acúmulo desequilibra todo o meu funcionamento do músculo. Seja porque altera a contratilidade no sentido em que não permite que a actina e miosina tenham o seu funcionamento, a sua ligação de forma adequada, ou seja porque altera o pH, né, o nível de acidez daquele meio, e tudo isso acaba alterando todas as proteínas envolvidas na fadiga muscular. Então, notem que se a gente for pensar na fadiga muscular imediata, a gente tem essa situação de diminuição de nutrientes e aumento de metabólitos. Agora, pensando na fadiga acumulada, a gente tem outros fatores que intervêm, que colaboram para que a pessoa não consiga continuar produzindo muita força. Uma delas, que é central, é o dano muscular que eu referi anteriormente. Então, o que é esse dano muscular, né? Como eu disse, não é lesão muscular, não é distensão, não é ruptura do músculo. São micro-rupturas, na verdade, né? Das unidades contráteis, que é normal, que é esperado que aconteça no exercício vigoroso e que desorganizam o meu músculo. Então, vejam aqui, ó, um corte histológico do músculo antes de um exercício vigoroso e de um músculo depois do exercício vigoroso. Então, vejam que como as unidades contráteis elas estão desorganizadas, nem se enxerga direito as bandas ali. Existe um infiltrado inflamatório muito grande. Então, para nós é muito lógico, né, pensar que a pessoa que começa a fazer o exercício partindo da situação de músculo bem organizadinho, músculo íntegro, ela está em vantagem em relação àquela pessoa que parte da situação de músculo todo desorganizado e cheio de inflamação. Então, se eu realizo um exercício vigoroso hoje, é muito provável que amanhã e depois de amanhã e nos dias que se seguem, eu esteja experimentando inflamação dos meus músculos. E a gente consegue verificar isso porque é muito provável que nesses dias seguintes eu sinta aquela dor do pós-exercício, quando a gente começa a treinar numa academia, a gente sente aquela dor, né? Essa é uma dor típica decorrente do dano muscular, da inflamação decorrente do dano muscular. E essa inflamação, o próprio processo inflamatório produz radicais livres, né? Eu sei que para muitos que estão na graduação, os radicais livres a gente não tem uma ideia muito bem do que é, mas eles são moléculas muito reativas que acabam corroendo tecidos. E essa corrosão a gente chama de estresse oxidativo. Para dar um exemplo do nosso dia a dia, a gente vai dizer que o estresse oxidativo que acontece no músculo é mais ou menos o que acontece na ferrugem. Então, o ferro, quando ele enferruja, né, sendo redundante, ele está oxidando, ele está sofrendo um estresse oxidativo. E algo muito similar acontece no músculo e em outras estruturas do nosso organismo. E a grande jogada é o seguinte, que a inflamação gera estresse oxidativo, intensifica o estresse oxidativo, mas também o estresse oxidativo decorrente da inflamação que ocorreu para corrigir o dano muscular, então esse estresse oxidativo decorrente dessa inflamação acaba intensificando o próprio dano, porque ele é um elemento corrosivo. E logo entra num ciclo vicioso, um dano que gera estresse oxidativo que, por sua vez, intensifica o dano. E é por isso que a fadiga persiste ao longo de vários dias e é muito difícil de lidar com essa situação. E além disso, lateralmente a tudo isso, os radicais livres que estão circulando ali na região do músculo, eles sozinhos, sem entrar toda essa questão do estresse oxidativo, eles por si só também atrapalham a contratilidade e a produção de força. Então vejam que quando a gente pensa na fadiga acumulada, são outros os fatores que geram essa situação de fadiga muscular que eu me referi anteriormente. É principalmente o dano muscular e o estresse oxidativo. Então, o meu propósito nessa apresentação, pessoal, é justamente dar essa ideia de diferenciação de várias situações de fadiga muscular. E como que isso vem aparecendo nos estudos? Na verdade, são escassos os estudos com fadiga muscular. Eu trago dois aqui para ilustrar. Um deles é esse aqui, que analisou a força muscular pré e pós partidas de softball em mulheres, né? As mulheres elas eram as lançadoras ou arremessadoras da bola. Em 3 dias consecutivos,
tá? Então, no dia 1, elas faziam uma análise de força de ombro e cotovelo, elas arremessavam exaustivamente na sua prática esportiva e, ao fim da partida, elas tinham a análise da força sendo realizada de novo. Isso no dia 1, no dia 2 e no dia 3. E o que foi observado? Esse aqui é o gráfico que mostra só ilustra, né? Os valores de P, de significância, estão lá numa tabela que eu preferi não colocar aqui. Mas foi possível observar que tanto para cotovelo quanto para ombro, e aqui a gente tem as linhas com a força de cada um dos movimentos, pré e pós dia 1, pré e pós dia 2 e pré e pós dia 3, a gente vê que existe uma situação de progressiva e sustentada perda de força muscular. Então, isso é o que acontece quando a gente expõe uma pessoa a uma partida ou uma situação de estresse ao músculo, né? Estresse no sentido de exercício vigoroso, em dias consecutivos. Perda de força. E a conclusão é essa, que entre jogadores de softball, nessa situação aqui, existe essa perda de força. Em outras situações, pode ser que não seja a perda de força que a gente enxerga, pode ser que seja a perda de capacidade de endurance, né? De durar no exercício. E isso também acontece em outros estudos que a gente observou. Para finalizar, esse estudo que nós realizamos no nosso grupo. Então, o que nós estávamos preocupados em responder com esses estudos aqui? Quais são os mecanismos envolvidos nessa perda de contratilidade? Então, nós fizemos o seguinte desenho experimental. Nós colocamos uma pessoa para pedalar numa tarefa submáxima. Depois disso, depois de um certo tempo, elas realizavam 2 dias seguidos de exaustão do seu quadríceps, que é um músculo que está muito envolvido na pedalada, e no dia seguinte do segundo dia de exercício, elas tinham que pedalar de novo. E a gente tinha essa comparação do dia sem fadiga e do dia com fadiga acumulada. E o que nós vimos? Que tanto a contratilidade muscular quanto esses níveis de dano e de estresse oxidativo estavam muito piorados nesses participantes. E qual que foi a nossa ideia? Que se nós dessemos um suplemento que evitasse o estresse oxidativo, quem sabe a gente poderia preservar a musculatura dessas pessoas. E justamente foi o que aconteceu. Nós oferecemos cápsulas de chá verde, que é um antioxidante muito poderoso, e as pessoas e os participantes que tomaram o chá verde, elas acabaram ao fim da tarefa preservando a sua contratilidade muscular e também experimentaram menores índices de dano muscular e de estresse oxidativo. E a gente conclui, então, que o chá verde, por ser antioxidante, protege essa musculatura do dano e do estresse e preserva a atividade neuromuscular. Então, existem, ao fim dessa nossa aula, alguns recados que a gente pode levar para casa, né, como a gente diz. Então, que a fadiga é um tema muito amplo na literatura e que a gente precisa delimitar muito bem qual que é a nossa ideia de fadiga quando a gente for ou fazer uma pesquisa científica, ou quando a gente for buscar embasamento para a nossa prática clínica ou nossa prática no esporte. E que, por sua vez, a fadiga acumulada ela tem mecanismos diferentes da fadiga que a gente vê comumente, né, na maioria dos estudos, e que merece uma especial atenção também na nossa pesquisa científica e na nossa prática clínica.